Boa tarde, dando início a mais uma aula de recursos didáticos. Hoje teremos a parte da edição do audiovisual com a imagem e som. Passando a palavra para o professor Alcides Dutra. Alcides, está contigo. A apresentação é tua. Boa tarde, Rosemi. Boa tarde, Nayara. Então, como a gente combinou na última aula, a gente teria hoje feito por vocês as imagens e o roteiro que a gente havia combinado, né? Então, imagine que esteja tudo certo, né, Nayara? Hoje ficou só, a coisa toda ficou em cima de ti, porque não tem como dividir com ninguém. O Giovanni falou, parece que ele conseguiu fazer algumas imagens, mas não conseguiu socializar, né? Não conseguiu compartilhar. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade assim, na atividade, né? Uhum. E por mais que pareça simples assim, eu tive uma ideia que eu não consegui aplicar ela para a letra inteira. E assim, a ideia ela era muito manual, sabe? Eu tenho que produzir as coisas. E até consegui produzir, mas eu não consegui filmar porque precisava de mais mão do que a minha, sabe? Eu precisava de... que eu ia fazer como se fosse marionete, assim, uma coisa. Mas é um trabalho que, enfim, eu acho que não era o esperado, né? Acho que queria que fosse algo mais simples, assim, e acabou demandando um tempo e eu precisava de ajuda de outras pessoas e não consegui fazer. Eu tô com material, mas não tá gravado. Bom, o que a gente esperava é que vocês tivessem esse material hoje. Obviamente que pensar num recurso que não é factível está fora de cogitação, né? Então, tipo assim, se eu vou fazer se eu tenho que fazer um vídeo que tem que estar pronto daqui a uma semana, e nesse vídeo tem uma cena do interior do último andar de um prédio de 30 andares, que fica numa rua que não tem prédio nenhum, obviamente que eu não vou construir o prédio e fazer a cena lá em cima. Eu vou ter que encontrar um objetivo, uma alternativa, uma maneira de conseguir resolver a coisa. Talvez uma imagem chroma key, assim como está o teu cenário. Quer dizer, a gente tem que jogar com o que a gente tem, né? Sim. Que tal adaptar agora com a ideia da Nayara e buscar aqui alguma imagem, pelo menos para fazer um exercício? Pode ser. Assim, o que eu tinha pensado é... Deixa eu só abrir aqui o roteiro, né, que eu fiz para eu conseguir. Eu tinha pensado em fazer esse tema, né, como se fosse de marionete, mas no caso eu fiz desenhos e ia colocar um lápis, uma coisa assim, colocar um durex atrás, só para conseguir movimentar, né? Peraí, só um minuto. E aí, enfim, ia ter um avião que ele ia percorrer, já que, né, normalmente a gente vivencia fuso horário mais quando tem longas viagens, e aqui no Brasil, como é tudo muito distante, às vezes, avião a gente consegue perceber mais essa mudança de fuso horário. Tive dificuldade também, porque tem partes que repete, né? A música, ela é mais devagar, ela é repetida, repete, tipo, 4 vezes, que o Brasil tem 4 fuso horários, e aí ter uma ideia para cada coisa, eu acho bem complicado, assim. Então, o que eu pensei foi, basicamente, colocar um relógio vindo por vez, né, 4 relógios, não sei, talvez, eu pensei um indo para cada canto, mas se a gente quiser aproveitar, eu gosto muito de visualizar mapa, que eu acho que isso clareia, assim, a ideia do que é. Então, talvez colocar um mapa e os reloginhos indo se deslocando para cada parte de onde fica o fuso horário, assim, até desenhei os relógios com os ponteiros apontando para as horas que são diferentes, 1 hora menos a cada um que vai. O que a gente pode fazer também, a gente pode fazer para você e para o Giovanni trabalharem juntos. O que você acha?
Então, até teve umas partes que eu não consegui ter ideia e eu pensei que talvez pudesse puxar alguma ideia do Giovanni, sabe? Sim. Que aí Acho que seria mais interessante assim. vocês dois fazerem juntos. Pode ser. Eu acho que seria mais interessante. Eu acho que ele consegue se resolver hoje ou amanhã. E para a gente poder ser produtivo aqui com o programa, né? Com o Alcides consigo. O Alcides pode mostrar um pouco o programa que ele definiu para fazer essa atividade, pelo menos para vocês se familiarizarem, né? Com o programa, mostrar um pouco a lógica do programa. E vocês terem pelo menos mais uma semana para produzir esse material e a gente editar na quarta que vem. É que assim, eu não sei como seria, por exemplo, se no... Eu tive essa ideia de fazer marionete porque eu consigo mexer e ficaria mais fácil de eu fazer os movimentos que eu quero. Eu não tenho muita ideia de como funciona na edição, para, por exemplo, se colocar um avião, você consegue mexer ele, tirar o fundo, por exemplo, e mexer ele pelo vídeo, colocar um plano de fundo de uma coisa e um sol se mexendo, sabe? Tipo, eu tenho essas ideias, só que eu não consigo fazer essas imagens. Sim. Então a minha dificuldade está nisso, sabe? Tá, até consigo uma imagem de sol, mas aí eu boto o sol e ele se mexe, ele... Não sei, que eu acho que pela música ela tem um pouco mais devagar, eu não queria que só joga uma imagem, joga uma coisa, eu queria talvez algo em movimento, até para prender a atenção das crianças, que acho que pessoas adolescentes em ensino médio é mais fácil, né, de centrar atenção do que uma criança que está de ensino fundamental. Mas, enfim... O que você acha, Alcides? Por exemplo, fazer isso. Bom, eu gosto da ideia de adiar por uma semana. E acho que assim, a maneira como a Nayara está pensando em fazer, acho que é perfeito. Agora, nós vamos começar a entrar no beabá de uma nova linguagem. É como se fosse uma criança de 1 ano tentando aprender as primeiras sílabas, né? A dúvida é se vai começar com papá ou mamã, mas não é recitando Camões, né? Então, essa tua preocupação de fazer uma coisa animada já na edição, na pós-produção, isso está fora de cogitação, porque isso depende de dominar o software. Isso, digamos assim, a gente está começando a ler um livro agora, que nós estamos no prefácio, e isso aí está na página 60. A ideia é perfeita, mas teria que dominar um pouco de computação gráfica. Mas a gente vai ter que ir aos poucos, né? Então, eu peço que essas ideias que você está colocando, elas são extremamente interessantes, principalmente sob o ponto de vista didático-pedagógico. Eu gosto muito dessas sacadas, assim, que quando você trabalha com miniaturas, marionetes, essas coisas elas exigem uma interpretação por parte do cérebro do espectador, no caso o aluno, o estudante, eu não gosto da palavra aluno, acho horrível. O estudante ele tem a necessidade de construir um paralelo entre essa imagem de brincadeira que está sendo recebida e uma correlação com o mundo real. Então, acaba tendo um significado real. Exatamente. Né? Quando ele conseguir estabelecer essa ponte, ele vai ter a ideia. A ideia é dele. Aí entra naquilo que a gente discutiu na última aula. Se a ideia é dele, isso vai ficar fixada na memória. Né? E isso é extremamente importante. Então, eu gosto dessas correlações, eu gosto dessas subjetividades assim que levam a um paralelo no real, né? E agora acho que tu pode brincar à vontade e quanto mais infantil parecer a coisa, mais funciona. Entendeu? Você pode ser criticada por não dominar uma tecnologia, mas você vai ter um resultado
de apreensão da informação por parte do estudante, que é muito melhor do que se você estivesse fazendo uma coisa em super, ultra, mega blaster computação gráfica. Entendeu? O que eu pensei também é que seria algo que demonstraria também que dá para fazer, né? Então você pega um papel, um durex, um lápis e você consegue construir, às vezes, até com a criança, para a criança mexer os palitos e construir junto. Mas a minha dificuldade é realmente, tipo, a semana foi corrida, né? Mas conseguir agilizar algumas coisas, só realmente não consegui filmar, porque eu vou precisar de 2 mãos para essa parte. Assim. Olha só aqui, ó. Se você tem aqui, vamos supor que essa caixa aqui seja um plano azul, com nuvenzinhas, coisas do gênero. Sim. Mais ou menos uma coisa parecida com o cenário que está aí, essa imagem que você está usando aí como pano de fundo. Se essa caixa aqui for essa imagem, e isso aqui for um aviãozinho, e se eu fizer isso aqui na imagem, ó, mesmo aparecendo a mão, aliás, assumindo que são mãos manipulando a coisa, funciona muito bem. Se você tentar esconder, não funciona tão bem. Sim. Entendeu? Assuma que é uma coisa simples, que é uma brincadeira, entendeu? Sim. Então, quando você eu fiz isso aqui, isso funciona consegue muito ver? bem. Eu fiz isso aqui para ser o fundo da noite, né? Porque Maravilha. assim como o sol percorre de leste para oeste, a lua também, né? Tem o nascer e o pôr, assim. Então isso aqui seria a noite, que eu peguei um fundo que já era azul escuro e só fiz uns pontinhos com corretivo. E aí aquela coisa que ele tem uma parte que ele fala sobre... Uma parte que ele fala sobre as ilhas do oceano, onde o sol nasce primeiro. Aí eu fiz esse cenáriozinho, mas... não tá dando... Deixa eu tirar esse fundo. Só um minuto que eu tenho que ver onde que tira. Meu Deus. Não, mas deu para entender, não precisa tirar, não. Esse cenário aqui, assim, só tem que cortar na hora de filmar mesmo. E vão ter ondas, por exemplo, ele fala, são nas ilhas deste oceano, lá onde o sol nasce primeiro. O primeiro fuso é aquele que engloba o Oceano Atlântico inteiro. Aí pensei em colocar isso, uma ondinha indo para baixo para cima, né, enfim, dar uma ideia de movimento, para não ser só música, não ser só uma coisa estática. Isso. E onde o sol nasce primeiro, então depois também um outro sol vindo, sabe? O sol fazendo o percurso, o trajeto. Legal. Assim. E se aparecer... Só que agora, mostrando para vocês, eu tô percebendo que aqui seria de oeste para leste, né? Que tem que pensar a questão espelhada da câmera. Não sei como seria. Você tem que acertar a câmera para ela ficar do jeito que você precisa, né? Eu vou testar isso. Isso eu não tinha pensado ainda. Tem um botãozinho aí na câmera que você resolve isso. Certo. Bom, eu achei a ideia fantástica e a arte está muito bem feita, né? Claro que você vai pintar direitinho, essas coisas. Agora, ali, o negócio da ondinha, é interessante que apareça a mão junto, entendeu? Sim. Não esconde a mão, não. Eu gostei principalmente eu só ia desse usar recurso. Um lápis assim e colocar a onda, tá aqui até, ainda não coloquei, mas posso até aparecer com lápis ou com a mão alguma coisa, mas só não ocupar tanto espaço, o lápis acho que ficaria um pouco melhor, sabe? Se eu fosse tu, eu não escondia a mão. Assume que é uma mão que está ali. Que eu acho que o resultado funciona muito bem. Porque quanto mais parecer analogia, quanto mais analógico parecer, maior vai ser o insight do aluno ao converter aquilo para a correlação com a vida real, entendeu? Sim. Ou com o tema que está sendo cantado. Sim, certo. Entendeu? Tá, então posso continuar nessa ideia, né? Ela é um pouco trabalhosa, mas eu acho que... Eu imaginei uma coisa completamente diferente e que, de maneira alguma, era igual ou melhor, entendeu? Eu gostei muito mais da tua ideia do que aquela que eu vinha pensando aqui, que eu nem vou falar porque eu adorei a tua. Entendeu? E aí o que eu tinha pensado também, eu sou muito do time de mapa, né? Eu adoro visualizar as coisas em mapa, eu acho que ajuda muito a localizar. Então, quando ele vai citando os locais que por exemplo, São Paulo, Rio, Floripa, são 2 vezes que ele repete a mesma coisa. Uma, apareceu um mapa que vai piscando essas localidades que ele cita, e o outro, talvez, alguma coisa num cenário
totalmente geral, né, um fundo preto, não sei, alguma coisa, mas aparecer essas mãozinhas com desenhos que representam cada coisa. Por exemplo, São Paulo, alguns prédios, edifícios, Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Talvez seja um pouco difícil pensar um símbolo para cada lugar, mas acho que ficaria legal. Ou então, em último caso, usar bandeira, mas eu não gosto da bandeira porque não é tão conhecido, né? Não é algo tipo Rio de Janeiro, Cristo Redentor, assim, não sei. Nada impede, Nádia, você botar o prédio e botar São Paulo, entendeu? Sim, pode ser. Pode usar parede, colar na parede o mapa, papãozinho. Então, use o que você tem em casa. Nesse momento é que tem que pensar na criatividade, né? Pega uma parede branca e tenta fazer esse cenário. Então, de uma maneira muito mais lúdica, como o Alcides colocou, né? Isso. Então, e eu acho que, por exemplo, essas repetições que você está preocupada, às vezes você repete 4 vezes a mesma coisa, você pode, tipo assim, de repente não colocar imagem nenhuma numa dessas repetições. Ou seja, deixar lá a imagem do cantor lá cantando. Entendeu? Você tem 4 repetições. A primeira você cobre ali com um recurso didático que você construiu. A segunda pode ser o próprio cantor. A terceira pode ser um outro recurso didático. A quarta pode ser o cantor. Porque nós queremos que as pessoas elas entendam, que os estudantes entendam que essa musiquinha tem que ficar chiclete, né? Então, de repente, quando você joga o cantor ali e as pessoas estão vendo ele tocando, estão vendo ele cantando, a boca está se mexendo, o sincronismo labial, tal, blá, blá, tudo isso leva a entender que né, que tudo isso ajuda a fixar. Então, em alguns momentos, nós vamos vazar a imagem para o vídeo original, onde está a música, entendeu? E já que nós vamos ter que fazer isso, eu sugiro que seja em algumas dessas repetições. Tem 4 repetições, cobre 2 com recurso didático e bota 2 com a imagem original. Só não coloca seguido, né? Vai alternando. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa é interessante. É importante que o cantor ele apareça, a imagem dele vaze na tela, algumas vezes, né? Imagino assim, sei lá, vamos supor que a gente tinha aí umas 20 tomadas, imagine que umas 5, 6 vão ser um pequeno trecho do cantor ali, que, como que não quer nada, ele surge lá no momento da tela, canta um pouquinho, já é coberto pelo próximo recurso e assim vai, entendeu? Nós temos que valorizar também o cantor, porque a música vai ter que colar na cabeça da galera. E o resultado final que a gente espera é que a turma, na verdade, não passe uma aula prestando atenção, né? Prestando atenção, assistindo a aula, que passe boa parte da aula cantando. Entendeu? O objetivo aqui é fazer com que os estudantes passem boa parte da aula cantando. E aí esse negócio do cantor, ele tocando violão, isso ajuda a dar o clima e dar o ritmo na coisa. Né? Então, não é só preencher com recursos, e sim fazer uma mistura, né? Fazer uma distribuição da música com a imagem dele e os recursos que vão sendo somados em superposição da imagem. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem direitinho, porque o resultado final que a gente quer é um alto astral que grude na cabeça do aluno. Né? Sim. Certo. Né? E é importante, uma coisa que a Rose salientou nosso primeiro encontro, a energia que vai preceder a isso tudo. Quer dizer, o professor tem que chegar lá com uma alegria enorme. Pessoal, hoje nós vamos passar a aula cantando, vai ser maravilhoso. Quer dizer, o cara já tem que chegar dando um show, irradiando alegria, entendeu? Porque aí sim, aí você está preparando. O cara não pode chegar lá se
Pois então, meus alunos, hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, a gente vai cantar um pouco. Isso não vai funcionar, entendeu? Se o pessoal, hoje vai ser uma aula que vocês nunca mais vão esquecer na vida. Nós vamos passar boa parte dessa aula cantando. O que vocês acham? Olha aí, tal. E levanta o astral da coisa, entendeu? E mantém esse astral o tempo todo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a produção que a gente vai fazer, ela tem que dar ela tem que manter esse astral, entendeu? Tem que ser uma coisa elevada. Não vai ser uma aula silenciosa. Muito pelo contrário, vai ser uma aula barulhenta. Agora, esse barulho vai ajudar os estudantes a fixarem o conteúdo, que é isso que a gente quer. Rose? Oi, estava com o som desligado aqui. Eu fico à mercê da Nay. Quer se preparar, Nay, para depois a gente entrar no programa, ou se diz que quer mostrar o programa? Eu não tenho muito o que mostrar sem o material que vocês vão utilizar, entende? Eu posso mostrar, não sei se a tela está aí com a Rose. Está compartilhada aqui. Tá. Então, essa aqui, o que eu posso adiantar é que eu escolhi para vocês trabalharem com esse software que é chamado de Shotcut. Eu me atualizei aí nos softwares mais recentes e achei que esse tem a melhor assim, relação custo-benefício, até porque o custo financeiro dele não existe, ele é totalmente gratuito. Ai, que bacana. E o custo em termos de investimento de aprendizado é bem facilitado, porque é um programa bem intuitivo, ele tem a carinha dos softwares mais sofisticados, dos softwares mais caros e tal, e não deixa muito a desejar aqueles programas que custam centenas de milhares de dólares, que é utilizado para fazer cinema em Hollywood. Não deixa mesmo, eu não estou exagerando. Eu acho que ele está fazendo uma revolução no mercado de programas de edição, e acho que depois desse software, eu acho que as coisas vão mudar, muita coisa vai mudar no mercado de software de edição. Eu tento colocar o nome dele, o chat traduz aqui. Aqui está dando o nome mesmo. Então, esse aqui, ele obedece, viu, gente? Chat? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Né? É que a Rosimi está escrevendo o nome do programa aqui no chat, mas está ainda em inglês mesmo. E aqui está vindo para mim tiro certeiro. Então, esse software, ele obedece uma nova tendência mundial, que ao invés de aquelas tradicionais soft houses, que são empresas que pagam salários muito pesados para os seus desenvolvedores, essas soft houses, esse novo estilo de produção de software, ele se utiliza não de soft houses, não de empresas, e sim de organizações do terceiro setor. Por exemplo, fundações, institutos, que são criados para desenvolver um determinado programa. E aí as pessoas que vão se beneficiar com esses programas, elas doam recursos para que isso seja desenvolvido. Então, com isso você não tem ali uma coisa muito mercantil, né? Não é uma disputa de mercado de grandes empresas que produzem grandes softwares, sim, uma grande instituição financiada pelas pessoas que se beneficiam com o produto e que retroalimentam o processo. Então, isso vem sendo feito com boa parte dos softwares mais caros que estão sendo substituídos por essa tendência, e esse aqui também
eu descobri isso ao ver que não é uma software house, não é uma empresa que produz, e sim uma organização. Então, o site é shotcut.org, entendeu? Lá você faz o download, lá, se você for trabalhar com ele e você for ganhar dinheiro com ele, é óbvio que você vai doar alguma coisa para os caras que estão produzindo o material que você está recebendo sem custo. Então, você ajuda a retroalimentar o processo, né? Então, você pode baixar esse software e, em função dessa revolução que esse tipo de recurso está causando no mercado mundial, tem uma miríade de vídeos mostrando como que ele funciona, inclusive em português. Parece que a gurizada no Brasil adorou isso aqui, tem todo tipo de tutorial para fazer, seja lá o que for. Então, eu não vou nem me atrever a investir recursos aqui, tempo, para fazer coisas que tem N pessoas já fizeram e fizeram bem. Alguns têm algumas, assim, não vou generalizar, não são alguns, pelo menos um tem um probleminha de conceito. A pessoa lá está tentando explicar uma coisa que, na verdade, significa outra, mas no sentido geral funciona. Então, mas isso é só uma exceção. A regra são pessoas que resolvem muito bem, que ensinam bem, que demonstram bem. Então, tem muita coisa no YouTube demonstrando, desde o início, o beabá do Shotcut, essas coisas todas. Eu não vou aqui, então, porque a nossa telinha aqui, no Zoom, ela não fica em alta resolução, né? E eu precisaria que vocês assistissem isso em Full HD, porque as letrinhas são muito pequenininhas, né? Então, se não for em Full HD, você vai se perder, fica forçando a vista ali, achando que é a sua vista, e na verdade é a falta de resolução da tela. Então, eu recomendo que vocês procurem os tutoriais no YouTube, tem muita coisa, inclusive redundante. Coloquei um aqui no chat. Uma pessoa publica como resolver uma coisa, a outra publica como resolver a mesma coisa, a outra publica uma terceira maneira de resolver a mesma coisa. Ou seja, tem até redundâncias, você pode escolher a forma como você quer receber a informação. Então, essa parte eu acho que o pessoal aí do YouTube está contribuindo bastante. E depois que vocês já tiverem uma noção de como ele funciona, e a gente tiver, então, as imagens que a Nayara vai... não só, né? Que vocês, né? Porque agora vai ter uma semana, os dois vão poder contribuir para fazer a mesma coisa, ou seja... depositarem lá no nosso repositório as imagens para cobrirem todo o roteiro, né? Exceto aquelas que vocês decidirem que vão vazar para o áudio original com o vídeo original, mas tirando essas, que deverão ser poucas, todas as outras vocês vão produzir, né? Então vai estar tudo lá no repositório e eu então vou fazer o que eu me preparei para fazer hoje, que é botar a trilha original e cobrindo com as imagens que vocês produziram, fazendo essa dinâmica do videoclipe, que eu acho um barato. Então, deixamos isso para a semana que vem. Espero que fique, né? Não só que consigam, obviamente que vão conseguir, porque agora já estamos no prejuízo, né? A gente antes podia se dar o luxo de poder gerenciar o processo. Agora não tem mais. Estamos no prejuízo, vocês vão ter que dar conta disso. E se tiver detrimentos, não vai ser esse o detrimento. Vocês vão deixar de fazer outra coisa, mas isso vocês vão ter que fazer. E aí então, nós vamos fazer o que a gente tinha, que eu comentei agora, e que a gente iria fazer hoje. Eu vou colocar na linha de tempo do Shotcut a música original, com imagem e som, e vou mostrar a vocês como fazer a superposição das tomadas que vocês trouxeram como opção. A gente coloca
uma de um, uma de outro, e aí a gente escolhe. Quem que vai ficar? Vai ser a Nayara? A Nayara, então tá bom, fica. Não, não vai ficar da Nayara, então não fica, fica outra. E assim, Vai ser bem bacana. Nós vamos discutindo e vamos construindo coletivamente. E rápido, vocês vão ver que é rápido. E vai ser bacana porque já está disponibilizado o tutorial para eles acompanharem ali pelo menos a lógica de como é que se faz, como tem a questão da linha do áudio, a linha de tempo do vídeo, pelo menos para eles entenderem que são coisas separadas que vão trabalhar depois de forma conjunta. Rose, se me permite, a única coisa que eu não vi no estudo do Shotcut e que eu acho fundamental para quem vai trabalhar com um computador que não foi pensado em servir como uma ferramenta de edição de vídeo. Então, eu só vou aqui falar sobre isso porque não tem eu não vi em lugar nenhum esse negócio e eu acho fundamental. Vocês estão acompanhando aí a minha tela do Shotcut? Então, sim. Tá. Eu só quero que vocês, aqui em configurações, quando vocês sim. abrirem o projeto, em configurações, sim. aqui tem uma opção chamada Proxy. Eu gostaria que vocês mantivessem setada essa função usar proxy. Tá. Tá? Por quê? O que é isso? Vou repetir. Isso é extremamente importante e o pessoal parece que não conhece isso e não está dando a devida importância. Isso significa o seguinte, se você tem uma imagem que é muito pesada para o computador, o Shotcut, quando vai editar, ele faz uma versão mais leve e edita com a versão mais leve. Né? Mesmo que ocorra visualmente alguma leve perda de qualidade, que você vai perceber que existe uma leve perda de qualidade, mas isso é só no display da edição. Quando você for salvar o vídeo, quando você for renderizar o vídeo final, ele vai usar como referência o vídeo original, não o proxy. Então, é só uma maneira do computador não travar, dele não ficar pesado, essas coisas todas. Tá e ótimo. Aí vocês escolham um local, né, um local onde guardar esses proxies. Ou seja, seguindo ali a lógica do programa, é super fácil de entender, vocês escolham um diretório que vocês saibam exatamente onde ele fica para guardar os proxies. Porque quando vocês pararem de editar, está pronto o vídeo, e agora não precisa mais desse material, esses arquivos proxies vão ficar lá dentro desse diretório. E isso ocupa espaço em HD. Então, é interessante que vocês tenham no seu computador um diretório proxy e vocês apontem o Shotcut para ele, né? Para ele depositar lá dentro daquele diretório proxy. Quando vocês acabarem de editar, não vai ter mais aula, já tá resolvido, nunca mais vou mexer nesse vídeo, já está resolvido, já está no YouTube, já está, sei lá. Agora você vai lá e deleta aqueles proxies que estão lá dentro, senão vai ficar ocupando espaço para isso. Tá. Boa lembrança. Tá ok. Então vamos fazer isso. Nayara vai entrar em contato com o Giovanni, tá? E daqui a pouco esse vídeo vai estar renderizado, inclusive tem que botar os outros lá para vocês. E aí, quarta-feira, a gente espera que estejam pelo menos as imagens aqui para a gente poder editar. E a gente já finaliza semana que vem mesmo. Eu vou falar com o Giovanni e dar minha ideia para ele, né? Porque a gente acabou não conversando, talvez a gente consiga pensar juntos numa ideia semelhante, assim, a gente consiga trabalhar. Mas deixa as imagens, tanto as suas quanto a dele, né? Até para a gente acompanhar. Viu, Nayara? Independentemente do Giovanni, você vai ter que fazer o seu material. Tá. Entendeu? Então talvez seja melhor eu planejar alguma coisa depois de pronto. Depois troca a figurinha com ele. Você pode contar com ele e dizer para ele que ele vai ter que fazer o dele, porque você vai ter que fazer o seu. Entendeu? E se ele não fizer o dele, pelo menos o seu está garantido. Certo. Sim. Entendeu?
acontecer com outro imprevisto, a É, gente já tem como garantir pelo menos um. Certo. isso. Então Eu tá. vou tirar agora o feriado, né, o fim de semana, para fazer isso, que aí eu vou conseguir pois é. gravar direitinho. Isso, legal. Que eu realmente já pensei em cenário, né? Tô produzindo de certa forma e então. vai ser isso. Isso. E uma outra coisa que eu esqueci de falar na aula anterior, mas ainda há tempo, porque não produzimos nenhuma imagem, a gente sempre grava na horizontal, tá? O formato da tela é 16 por 9. Tá. 16 de 16 por 9? comprimento. Tá. 16 por 9 é essa tela horizontal que tá, É que no celular nossas... às vezes tem opções, né, de resolução assim. Isso. Ou seja, 16 por 9 é uma proporção, entendeu? Ou seja, cada 16 unidades na horizontal equivalem a 9 unidades na vertical. Essa unidade pode ser quilômetros, metros, centímetros, micras, nanômetros, pouco importa, depende do tamanho da tela que você quer. Agora, nessa proporção de 16 por 9, o Full HD é o padrão, e o Full HD é 1920 por 1080. Se você for fazer a proporção, dá 16 por 9. Entendeu? Uhum. Então, esse seria o... Agora, você pode utilizar metade dessa resolução, né? que é chamado de HD. Né? Fica mais você pode leve, usar... né? Fica mais leve. Agora, como a gente vai trabalhar com proxy, não nos preocupa. Você pode trabalhar com 4K. Você pode produzir em 4K. O Shotcut vai para o proxy super leve, vai trabalhar tão leve com 4K quanto se fosse em HD. Entendeu? Certo. Tá. Eu estou bem curiosa para ver, Nai, estou bem curiosa. Eu confesso que fiquei empolgada, assim, né, com a ideia de ter que fazer o trabalho. Vai ficar muito dessa legal. Forma. Acho que vai ser trabalhoso, mas vai ficar divertido, eu imagino. Eu fiquei empolgado com a ideia de aparecer as mãos. Assim. Acho isso muito legal do ponto de vista didático-pedagógico. Perfeito. Aí que tá. Surgiu com... Eu não sei se realmente existe um vídeo assim, mas eu tenho a impressão de ter visto algum vídeo tipo aquarela, uma coisa assim, de aviãozinho que vai movimenta e sempre vai fazendo alguma coisa, passando por locais, assim, sabe? Ou então tem outros vídeos assim e não sei, pensei meio nesse caminho. É que eu não costumo mostrar os vídeos feitos pelos alunos quando a gente dá essa disciplina. Mas a gente teve um vídeo que foi feito com desenho. Uhum. Teve com desenho que foi bem bacana, mas eu não queria mostrar antes para não interferir na tua ideia. Isso. Depois eu mostro. Certo. Tá? Certo. Ela fez a mão, desenhou, foi bem bacana. Aliás, foram 2 vídeos, né, pai? Eu acho que daquela alemã e do Eduardo Hels. Lembra? Teve 2, sim. Teve 2. Então, depois eu mostro para não perder a ideia. Senão acaba tendo interferência e aí não é legal. Sim, sim. Né? Vou pegar a tua ideia, o original. Uhum. Tá então, bom? Tá. Ai, coisa boa. Vai ficar bem legal. Então, a gente faz tudo isso na semana que vem, né? Isso. Eu já espero que a gente já consiga finalizar na própria quarta-feira, né? Na própria quarta-feira acho que a gente consegue finalizar. Certo, papai? Certo. Tranquilo. Estou ansioso. Então tá. Nai. Divirta-se, vai ser bem legal, vai ser um audiovisual bem bonito, bem bacana. Uma coisa que não sei se vai caber na tua ideia, mas você pode usar suas próprias fotos, inclusive. Você pode pegar uma foto sua, fazer uma alteração nela, pintar alguma coisa na foto, ou recortar, sei lá. Você pode colocar a sua própria imagem e inserir dentro do contexto que você está querendo. Tipo, tem que aparecer um bonequinho, esse bonequinho pode ser a sua foto, entendeu? Recorta, ou digitalmente, ou na tesoura mesmo, um papel. Essas coisas acabam dando muito resultado. Quando os alunos veem a professora
lá na tela, fazendo parte da brincadeira, eles entram numa explosão de alegria. Isso é um tipo de emoção, e lembramos aqui, mais uma vez, que o aprendizado está associado à emoção. Certo. Bem isso. Bem isso. Então tá. Então, mãos à obra, aproveitar esse feriado aí, já passo para o Giovanni, ele já vai ficar mais tranquilo também. Certo. Tá bom? Aí ele consegue também, acho que, se programar, né, para... Consegue se organizar. Consegue se organizar. Então tá, Ana, boa Páscoa. Para vocês também. Não, bom, né, um chocolate. feriadinho às vezes, chocolate, Não esquece que chocolate demais da espinha. Não, isso a gente só se preocupa depois. Não, ontem foi aniversário da minha mãe, aqui a gente resolveu fazer fondue de chocolate. Nunca comi tanto chocolate na minha vida. Hoje todo mundo amanheceu meio mal, assim, meio enjoado. Mas tá tudo certo. Passa mal depois, mas já comeu. Não, o importante é a felicidade que vem no momento, né? É verdade. Então tá bom. Então tá, gente. Tá beijo, bom, então. Obrigada. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um beijo grande. Tchau. Meu beijo pode ser na boca?